Nós já temos o Américo Martins com a gente para falar um pouquinho sobre a escolha do Partido Conservador. Américo, analista sênior de Internacional. Por alguns instantes houve inclusive a possibilidade do retorno de Boris Johnson, poucos dias depois de ter deixado o cargo, a partir de todos aqueles escândalos, ideia quase que imediatamente refutada. E o que é que a gente pode imaginar de um mandato de Rishi Sunak? Algo mais estável, certamente, do que aconteceu com o Liz Truss. Por quê, Américo? Bom dia. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos que nos acompanham. O Sunak tem muito apoio do mercado financeiro. Ele já trabalhou em bancos, em hedge funds, ele foi o ministro das Finanças do Reino Unido durante a pandemia, foi muito popular naquele período pelo trabalho que ele fez para ajudar a população e os negócios no Reino Unido, e ele tem esse apoio. Ele vai ser muito mais estável do que a Liz Truss, certamente, porque já sai com um apoio muito grande do mercado. Ele também vai ser uma coisa muito interessante, porque ele é o primeiro-ministro filho de imigrantes, num país que está ficando cada vez mais multicultural. Ele vai ser também o primeiro primeiro-ministro britânico da religião hindu, por exemplo. Então, ele traz uma coisa mais fresca, vamos dizer, para um país que hoje é muito mais multicultural. Agora, é muito difícil que ele consiga unir completamente o Partido Conservador. Alguns grupos do partido, tanto da extrema direita do partido, como grupos mais moderados, grupos de parlamentares, se recusaram a apoiar qualquer candidato, fosse o Boris, fosse o Rishi Sunak ou fosse a Penny Mordaunt, que foi a última possível candidata que acabou de desistir. E por isso levou à vitória do Rishi Sunak. O partido vai continuar muito dividido, vai continuar muito atrás nas pesquisas em relação aos trabalhistas, mas eles pelo menos fizeram uma escolha muito mais célere, muito mais rápida, como você disse, que é inclusive um dos objetivos que eles tinham para tentar reduzir essa instabilidade política no Reino Unido. Obrigada, Américo. E agora a gente conversa também aqui, direto do nosso estúdio, com Diego Pavão, nosso editor de Internacional, que também está conosco, né, Diego? Eu havia uma expectativa de que esse anúncio pudesse ser feito até o fim dessa semana, mas foi um processo feito de maneira online, né? Tocado a jato mesmo, né? Já temos o novo primeiro-ministro britânico. Isso mesmo, Stephanie. Inclusive, essa votação online seria o segundo ou terceiro estágio dessa disputa, desse processo de escolha. Nem chegou a isso. Então, o que aconteceu foi que eles tiveram até as 10 horas da manhã de hoje, aqui do horário de Brasília, para conseguir os 100 apoios, as 100 adesões do parlamento britânico. Rishi Sunak conseguiu isso com uma margem muito confortável, inclusive passando de 150 nomes que apoiavam ele. Penny Mordaunt, que era a outra na disputa, acabou desistindo e disse que, inclusive, agora apoia Rishi Sunak, colega de partido dela. Ele, com certeza, era o nome favorito desde ali da disputa com a Liz Truss. Chegou até o último estágio da disputa com a Liz Truss depois da renúncia do Boris Johnson. Como o Rafa disse, um crítico da política econômica dela. Muitas das previsões que ele fazia, das medidas que ele falava que não iam dar certo, acabaram não dando certo mesmo, o que levou também à renúncia da primeira-ministra, então primeira-ministra Liz Truss. Bom, a gente vê nessa tarde aí, está escrito será premier. O primeiro-ministro do Reino Unido só se torna oficialmente o primeiro-ministro do Reino Unido quando ele aceita um convite do monarca para formar um governo em nome do monarca. Foi o que aconteceu com a Liz Truss, ela foi eleita líder do Partido Conservador e depois de uma audiência com a rainha, a primeira audiência das duas juntas, a rainha convidou a Liz Truss a formar um governo em nome da rainha. E é assim que vai funcionar com o Rishi Sunak agora. Isso deve acontecer não hoje, mas nos próximos dias, possivelmente amanhã. O Rishi Sunak deve ter já a primeira audiência como líder dos conservadores diante do rei Charles III. E aí o que vai acontecer protocolarmente é tudo uma formalidade, mas tem que acontecer isso. O rei Charles III, então, vai convidar o Rishi Sunak a formar um novo governo, um governo em nome dele. E aí, com isso, ele se torna efetivamente o primeiro-ministro do Reino Unido. Valeu, Diego. Diego Pavão, Américo Martins. Estamos repercutindo aqui na CNN Brasil a escolha do novo primeiro-ministro britânico Rishi Sunak em votação do Partido Conservador, encerrada e divulgada agora há pouco.
São 10 horas e 11 minutos. A gente segue acompanhando essa sucessão agora no governo britânico, né? Depois da sucessão na monarquia, sucessão também no governo. Então, nossos editores atentos aqui, nosso timaço de internacional.